Olá, tudo bem com vocês? Um ótimo dia a todos e a todas. Então, nós estamos aí quase na reta final, né? Praticamente na parte de retomada, de revisão de conteúdos. Esta é a aula 78, eu sou a professora Juliana Pádua, e a gente vai tratar um pouquinho de alguns tópicos da sequência didática 10, parte de gramática. Na semana passada, vocês tiveram, né, especialmente uma revisão de literatura. E nesta semana a proposta é passarmos aí para a parte gramatical. Bem, como objetos do conhecimento, nós temos a parte do estudo do predicado e os termos integrantes da oração. Tá? Então, passando aqui para os objetos. Objetos de conhecimento e os objetivos desta aula, né? Então, nós vamos relembrar a estrutura do predicado, lembrando que o predicado é uma parte dos termos essenciais, né? Então, é a primeira parte que a gente reconhece ali numa estrutura de informação, numa estrutura frásica. Vamos verificar a classificação desse predicado, né? Em verbal, nominal, verbo nominal. Vamos revisar as partes, os termos, né, integrantes. Então, a gente fala de predicado relacionado aí aos termos essenciais, né, os principais, de onde a gente consegue identificar núcleos. E, para finalizar, a gente já vai, né, depois de retomar todos esses conceitos, nós vamos fazer as atividades relacionadas ao estudo da gramática em torno do predicado, em torno dos termos da oração. Tudo bem? Referências, né? Neste momento é a gramática de vocês, parte 2, tá? Do livro didático. E alguns sites aí também, né, que serviram para a montagem desta aula, né? Servem de material para a gente reproduzir para vocês. Então, de novo, o predicado, né? Pensando que eu posso ter uma estrutura sem oração, sem o sujeito, desculpem, não é sem a oração, mas não posso fazer a mesma coisa em relação ao predicado, que é a própria informação. Então, você não tem uma comunicação sem a informação, né? Então, o predicado seria a declaração que eu faço sobre algo, né? Este algo, normalmente, eu chamo de sujeito. E aí a gente tem esses sentidos relacionados ao predicado, né? A significação do predicado, que pode, na sua estrutura semântica, comunicar, ora, uma ação do sujeito, e aí quando eu tenho essa ação do sujeito, o tipo de verbo que eu tenho é o chamado nocional, né? Especialmente algo, né, relacionado a uma transformação, a uma atividade, a uma mudança, a um deslocamento, né? Então, homens e mulheres confrontam-se amistosamente. Aqui eu tenho a situação de um sujeito composto, né? Falando aí de termos essenciais, né? E o restante, que é o predicado, que é essa estrutura também essencial. E especialmente construída a partir de uma forma verbal. Tá? Quando eu tenho não a ação, né, mas a maneira como o sujeito se encontra, né, esse é um verbo de estado, daí eu passo a ter, né, e esse verbo ele é chamado não de nocional, não relacionado à ação, mas sim de ligação, né, em que a força dessa ação vai se concentrar no adjetivo, né, que é normalmente o predicativo, tá? Neste caso aqui, o predicativo do sujeito. Então, os alunos estavam contentes. Os alunos, supostamente aqui, não estão exercendo uma ação, né? Mas é a maneira como estão, verbo de estado. Contente, representado por um adjetivo, vai ser o meu predicativo do sujeito. Então, essa relação.
É interessante pensar que os verbos, né, de origem, né, desse estado são o estar e o ser, né? Ser e estar são os verbos que designam esse estado do sujeito. E outros que podem assumir essa função. Se eu dissesse eu ando 3 quilômetros por dia, né? Mentira, não ando. Mas aqui eu tenho uma ação, verbo nocional. Agora, eu ando cansada, aí sim é verdade, né? Então, esse andar já tem outra construção, né? Não é no sentido literal, ele tem a conotação diferente, né? De estar cansada, né? Então, se aproxima do estado, estar cansada, né? Mas eu coloco ando cansada, permanece e por aí vai. E quando eu tenho uma ação e um estado ao mesmo tempo, então eu tenho um verbo nocional junto com o verbo de ligação? Não. Eu tenho aqui um verbo de ação, nessa estrutura que a gente vai classificar aí como um predicado verbo nominal, quando eu tenho ação e estado. As crianças corriam despreocupadas. Correr é verbo de ação, mas elas despreocupadas, né? Aí como adjetivo, como característica das crianças, eu tenho já essa ideia, né, de um estado, tá? Por isso que eu tenho tanto a ação como o estado, e muitas vezes isso acontece, né, num predicado verbo nominal. Bem, sobre o predicativo, aí sobre os tipos, né, de predicado, não exatamente o predicativo, né, porque eu tenho o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, mas esses dois acontecem aí, ora no predicado nominal, no predicado verbal ou verbo nominal. Tipos de predicado. Então, como eu reconheço um predicado nominal? Esse predicado nominal tem verbo de ligação, né? E esse verbo de ligação traz uma característica, que a gente chama de predicativo, do sujeito. A vida é bela. O adjetivo bela tem uma força maior do que o próprio verbo, né? Porque é a característica do sujeito. Tá? Por isso aí, verbo nominal, aliás, a forma, né, o predicado nominal, com o verbo que é apenas de ligação, está ligando o sujeito à sua característica. O predicado verbal, aí sim eu consigo perceber a força e a importância, né, que é dada a esse verbo de ação, essa ação, né, em torno da informação, da qual o sujeito está envolvido. Então, o professor corrigiu as provas. O professor gosta de presentes, né? Com certeza. O professor saiu da sala. São 3 ações relacionadas ao sujeito professor. Corrigir, gostar, sair, são todas formas nocionais, são todas relação de uma ação, né, que não se relaciona a estado, né? Está contente, está triste. Então, eu tenho aí apenas o predicado verbal. Já o verbo nominal tem, por sua vez, né, vai aparecer ora com o predicativo do sujeito ou do objeto. Quando eu tenho o predicativo do objeto, com certeza eu tenho essa estrutura, né? Essa estrutura verbo nominal, tá? Então, a menina exibiu a sua nota orgulhosa, né? Ela exibiu como ação, né? E ela estava orgulhosa. Então, eu tenho essas duas coisas, uma ação e um estado. O garoto deixou sua irmã curiosa. Deixou quem, né? A irmã aí como objeto. Curiosa é a característica da irmã que já é objeto, então, predicativo do objeto. Tome nota, né, para a gente pensar e verificar aí essas características, gravar um pouco mais as características do predicado. Quais são as características? Sempre possuem verbo, né?
A gente se lembra de algumas noções, tomem cuidado com as palavras que são próximas, né? Tem esses conceitos tão diferentes, mas a palavra é parecida, porque eu não posso confundir predicado com período, por exemplo, que é a informação em torno de pelo menos um verbo que se encerra num ponto, né? Um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá? Então, o predicado aí é que esse termo essencial, parte da informação, sempre possui um verbo. Outra característica, tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado, né? Então, muitas pessoas estiveram naquele lugar. Estiveram naquele lugar diz respeito, né? É uma informação sobre muitas pessoas. Então, só muitas pessoas é que parte desse sujeito. Todo o restante é a informação que é o predicado. Nós temos aí os tipos, né? Verbal, nominal, verbo nominal, só para vocês gravarem isso, essas três estruturas. E como exemplo, né? Eu quero passar em um concurso. Eu é o sujeito, mas só ele que é o sujeito. Qual é o predicado? Todo o restante. Quero passar em um concurso, né? E essa análise de cada termo aí a gente pode fazer separadamente, né? Quero passar aí nessa forma de locução, passar em quê, né? Em um concurso. E aí a gente vai também para uma outra parte importante, que é uma diferenciação entre o predicativo do sujeito, que aparece ali na estrutura de predicado nominal, né, com o predicativo do sujeito, e o predicativo do objeto, que aparece na estrutura verbo nominal, com verbo nocional e uma construção predicativa. Então, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Qualidade ou característica que é atribuída ao sujeito é o predicativo do sujeito, né? O que é atribuído ao objeto é óbvio que é o predicativo do objeto, né? Quem dera se fosse tão fácil assim reconhecer tudo isso. Mas vamos lá. Os manifestantes da passeata estão empolgados. Vejo que eu tenho verbo de ligação. Com o verbo de ligação, esse predicativo é do sujeito, né? Tem aí manifestantes empolgados. Aquela criança parece irritada hoje. Parecer aí também é um verbo de ligação, né? É o estado da criança. Então, predicativo do sujeito, que é criança, que tem como núcleo aí dessa estrutura a palavra criança. Meus pais andam estressados ultimamente. Esse andar aí não é deslocamento, né? Tem outro sentido, mas, né, é uma outra construção. E se torna não um verbo de ação, mas um verbo de estado, né? Também eu tenho o predicativo do sujeito. O juiz julgou o réu inocente. Julgou como verbo de ação, mas esse réu é inocente. E aí eu tenho, né, uma característica do objeto réu, predicativo do objeto. É diferente. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Tá, nós temos o sujeito simples, vilarejo, que fez o quê? Elegeu quem? Otaviano prefeito, que se tornou prefeito, tornasse Estado, né? Os policiais pediam calma absoluta, pediam que o objeto do pedido aí dos policiais é calma, né? Mas é uma calma que tem uma característica absoluta, predicativo do objeto. Seguindo aqui, nós temos os termos da oração. Quais termos? Eu passo dos termos essenciais para os termos integrantes, parte, né, dessa estrutura. Tá? Lembrar aí que nós vimos toda a classificação do sujeito, iremos ainda fazer mais exercícios em torno disso, né, dessa classificação para a gente retomar. Uma classificação muito importante aí entre os sujeitos, né, na forma de um verbo impessoal, verbo haver, verbo fazer, com sentido temporal. Digo isso porque cai muito na prova, né, e às vezes a gente tem dúvida, precisa disso na hora da redação. Então, né,
fazem muitos anos que eu não o vejo, faz anos, porque não está relacionado a um sujeito específico, mas o tempo que passou, né? Então, é essa a ideia, né? E aí, por isso que a gente não usa o plural, tá? E sim a terceira pessoa do singular. Mas vamos a esses termos, né? Os termos integrantes. Então, como termos integrantes, eu tenho especialmente os complementos, né? Então, eu falei com você na semana passada, falou com quem? Com preposição aí, né? E eu estou complementando a ideia de um verbo, tá? Então, tem o complemento verbal. Mas também esse complemento pode ser de um nome. Tinha necessidade, como está aí no exemplo, né? Do complemento nominal. E, além desses dois, eu tenho agente da passiva como um termo da oração, um termo integrante, né? Lembrando que agente da passiva, a gente vai retomar isso aí, né? Revisar, mas só para adiantar, né? O agente da passiva seria, né? Uma inversão aí da voz ativa, né? O sujeito, né? O que eu tenho, o agente, né? Se torna o agente da passiva nessa voz, tá? Então, vamos lá. Complemento nominal é o termo da oração que é ligado ao sujeito, ao predicativo, ao objeto direto, ao objeto indireto, ao agente da passiva, né? Adjunto adverbial, aposto vocativo. Ok. E liga-se a um substantivo, adjetivo, advérbio e uma preposição. Gente, é muito fácil confundir o complemento nominal com a adjunta de nominal quando ambos estão com preposição, né? E quando o adjunta de nominal representa uma locução adjetiva. Mas nós vamos fazer essa diferença, essa distinção, mais dentro das atividades, tá? Então, olha aqui, a mulher tinha necessidade de medicamentos. Ter necessidade, né? E aí tem uma situação passiva também que se relaciona a complemento nominal. Normalmente, os substantivos, os nomes de valor abstrato, é mais provável que seja um complemento nominal, né? Então, a gente tem essas dicas aí para fazer uma diferenciação. Necessidade é a necessidade, é um nome. O que completa a ideia desse nome é esse complemento nominal, tá? Então, necessidade de quê? De medicamentos, sempre com preposição. Esta conduta é prejudicial à saúde. Então, prejudicial é um predicativo do sujeito, né? E é representado por adjetivo. Não tem possibilidade de ser, por exemplo, uma adjunta de nominal que não se liga a adjetivos, tá? Então, isso aí já estaria tranquilo. É um complemento nominal à saúde. Vejam que é crase, porque eu tenho a exigência da regência, prejudicial a, e a palavra feminina, né, substantivo, que exige também aí o artigo, para se tornar mais específico. Passando para o complemento verbal, objeto direto preposicionado, né? Eu tenho a forma do pleonástico também, é aquele que não tem preposição obrigatória, mas que pode aparecer. É tanto que a gente fala de objeto direto preposicionado que vai aparecer na atividade para a gente, tá? Então, indica o ser para qual se dirige a ação verbal. Pode ser apresentado por substantivo, pronome, numeral, palavra, expressão substantivada, né? Ou a própria oração substantiva. Algumas pessoas tomam vinho. Só dizer para vocês que nós priorizamos, no primeiro ano, o estudo dentro de um período simples, né? A gente fala um pouquinho das orações coordenadas, especialmente às vezes na pontuação, no uso da vírgula, né? E também só mencionando as subordinadas, mas o nosso foco é essa estrutura ainda em torno ou de um verbo ou de uma locução verbal. Algumas pessoas, é o sujeito, núcleo desse sujeito, pessoas, tomam o quê, né? Vinho é o meu objeto direto. Tranquilo?
O objeto indireto completa a significação de um verbo e vem sempre acompanhado de preposição. É obrigatório, não tem como ter objeto indireto sem a preposição. E pode ser representado por um substantivo, palavra substantivada, pronome numeral ou a própria oração substantiva. Amélia acredita. Quem acredita, acredita em algo, né? Essa regência não pode ser construída sem a preposição. Então, por isso, se é obrigatória a preposição, é indireto. Então, acredita em discos voadores. E aí nós temos também, para completar essa parte, né, dos termos integrantes, a agente da passiva, que é o complemento preposicionado que representa o ser que pratica a ação expressa por um verbo na voz passiva. A criança foi orientada pelo professor. O professor orientou a criança, isso na voz ativa. O que é sujeito, né, aqui se torna, né, esse agente, tá? Em relação ao sujeito paciente nessa transformação. Uma coisa que a gente vai falar até na próxima, reforçar, né, é que eu preciso observar a correlação verbal. Se a construção está na forma verbal, né, com o modo no pretérito perfeito, por exemplo, eu tenho que manter, né, essa forma verbal, tá? O imperfeito, o perfeito no presente, quando eu fizer ou a passagem da voz passiva para ativa ou ativa para passiva. Então, a criança é o sujeito, né? O verbo na voz passiva pelo professor. É o agente aí da passiva. Termos integrantes, né? Então, formados já pelo complemento verbal, pelo complemento nominal e pelo agente da passiva. Só reforçar essa questão da transposição e da correlação verbal. O jardineiro colheu as flores foram colhidas. Eu não poderia colocar são colhidas neste momento como presente, tá? Nessa transposição. Então, olha só, o que é o sujeito na voz ativa se transforma em agente da passiva, e o que é objeto se transforma em sujeito nessa voz passiva, né? Foram colhidas que é essa forma, né? Eu tenho a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva, né? A gente verifica toda essa parte no estudo dos verbos, vocês se lembram, acredito eu. Então, vamos adiante com as nossas atividades, os nossos exercícios, essa parte aqui, testando conhecimentos. Vamos lá. Em Tinha Grande Amor à Humanidade, as ruas foram lavadas pela chuva. Ele é rico em virtudes. Os termos destacados são respectivamente. Como eu não estou com destaque aqui desses termos, eu vou passar já para o gabarito. Preste atenção numa coisa. Tinha grande amor. Né? Esse grande aí está com o papel de uma adjunta de adjetivo, né? Eu poderia só dizer tinha amor à humanidade, né? Amor representado especialmente por um substantivo abstrato e com uma noção passiva, amor à humanidade. Então, aí eu tenho o quê? Né? Um complemento nominal. Na realidade, o exercício é bem bonzinho, né? Porque nem confunde, faz a confusão entre adjunta de nominal e complemento nominal, não. Eu posso pensar em objeto indireto só porque tem a preposição, mas não é, né? Objeto direto está descartado, porque tem preposição. Também é importante a gente tentar se lembrar de algumas regras relacionadas à crase, né? A colocação da crase como termo de fusão entre, né, dois As. Um A que é exigido pela regência de uma palavra anterior, né? Amor é um nome, mas quem tem amor a, né? E humanidade, que é o substantivo feminino, que pede o artigo. A junção dessa preposição com o artigo dá a fusão a com crase. As ruas foram lavadas pela chuva, que aparece aqui como agente da passiva, né? Porque a chuva na voz ativa é o sujeito, a chuva lavou as ruas. Tudo bem?
E ele é rico em virtudes. Presta atenção que o complemento nominal pode sim, né? Ele pode se relacionar a um adjetivo, o que não acontece com a adjunta de nominal, é só nome, né? Substantivo abstrato ou concreto. E rico aí é um adjetivo, então rico em virtude só pode ser complemento nominal, tá bom? Nós temos essas estratégias, né, para a gente tentar fazer uma classificação correta. Na segunda, assinale o item que a função não corresponde ao termo de destaque, ou seja, eu tenho que encontrar aqui uma classificação incorreta. Comer demais é prejudicial à saúde. Vejam, né? Eu tenho um verbo de ligação, prejudicial é adjetivo, né? Com um valor de característica, e à saúde como complemento nominal, sim, né? Porque se relaciona a adjetivo, não poderia ser adjunto, por exemplo. Jamais me esquecerei de ti. Quem se esquece de. É interessante que lembrar, esquecer pode ou não trazer aí o pronome. Eu esqueci o livro, eu me esqueci do livro. Tem essa estrutura, né? Que até se forma um paralelismo, né? A colocação de um pronome obriga a presença da preposição, tá? Então, eu me esqueci de, ou eu lembrei, né? Eu me lembrei do livro, eu lembrei aquele momento, né? Sem pronome, sem preposição. Então, aí também está correto, né? Eu me esqueci, jamais me esquecerei disso, de algo, preposição obrigatória. Ele foi cercado de amigos sinceros, foi cercado por, né? Foi cercado de agente da passiva, porque os amigos sinceros o cercaram, né? Numa voz ativa. Não tens interesse pelos estudos, interesse, né? Por algo aí. Eu não tens interesse pelos estudos. Cuidado que isso aí não é voz passiva, né? Porque não é alguém que está sendo o sujeito da voz ativa. Quem tem interesse por alguma coisa, e esse interesse, né, ou interesse aí, numa forma abstrata, né, se relacionando a um complemento nominal. Agora vejam, ele tinha receio de tudo à sua volta, receio disso. O receio aí, né, não é um verbo, né? Eu tenho um verbo e tenho um nome, receio. Então, isso não poderia ser um objeto indireto, porque o objeto indireto só complementa verbo, né? Com a preposição, tá? De tudo, né? Seria isso. Então, eu tenho aí complemento nominal, tá? Assinale o item que a função não corresponde ao termo de destaque, que é o que a gente acabou de fazer, só para conferir, a letra E que está incorreta. Número 3. Em todas as questões abaixo, há objeto direto preposicionado. O que é o objeto direto preposicionado? Aquele que tem preposição, mas que ela poderia ser retirada. Ela não é obrigatória, né? E não tem uma perda estrutural aí, na sua ausência. Exceto em. Então, onde é que não tem esse objeto direto preposicionado? Se não é objeto direto preposicionado, provavelmente vai ser aí um objeto indireto. Acho que ela não consegue amar a ninguém. Quem ama, ama alguém. Isso é transitivo direto, né? Esse aí colocado para... Muitas vezes, né, a gente cria essa estrutura até para evitar ambiguidade, uma estrutura ruim, mas não é o caso de ser uma preposição obrigatória. Dedicou-se a estudos, né, estudos matemáticos. A estudo matemático, né, na realidade. Dedicou-se estudos matemáticos. Será que a gente poderia ter essa forma? Para sair com a turma, o diretor escolheu a nós. Ele nos escolheu. Eu poderia ou não ter sem essa preposição? Eu poderia ter essa construção que eu acabei de falar. Ele nos escolheu. Ofenderam a mim e não a ele. Me ofenderam, né?
e não ofenderam a ele. Essa preposição é obrigatória? O professor elogiou a todos. Quem elogia, elogia alguém. Será que essa preposição é obrigatória? Né? Então, olha, o que a gente tem como resposta é a letra B, porque eu não poderia colocar a estrutura sem essa preposição que fizesse sentido, né, e que estivesse correta. Dedicou-se estudos matemáticos? Não, né, eu não tenho. O professor nos elogiou a todos, me ofendeu, né, mas essa não é uma forma aí, e não a ele, e não o ofendeu. Então, esse a aí como preposição não é obrigatório. Ofenderam a mim, e não, né, e ninguém o ofendeu. Eu poderia ter essa construção sem a preposição. O agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções, exceto em: o presídio tinha sido cercado pelos soldados. Os soldados cercaram o presídio. Ela é a única responsável pela festa. A festa, a gente consegue aí nessa voz passiva? Pensem aí. O time foi derrotado pelo campeão da cidade. O campeão da cidade derrotou o time. O mestre foi homenageado pelos alunos. Os alunos homenagearam o mestre. A casa foi destruída pela inundação. A inundação destruiu a casa. Vejam que eu estou colocando de acordo com o verbo de origem, a forma verbal, né, no seu tempo, no seu modo, né, ali. Então, se está no presente do indicativo, né, eu continuo presente indicativo, pretérito, futuro, e por aí vai. Bem, a letra... Qual foi a letra que nós não conseguimos fazer essa transposição, né? Foi a letra B. Ela é a única responsável. Ser responsável pede um complemento nominal. Responsável por isso, né? Pela festa. Não tem nada a ver aí com agente da passiva. Questão 5. A recordação da cena persegue-me até hoje. Vamos lá. A recordação disso. Eu tenho objeto indireto ou complemento nominal. A recordação é verbo? Né? É um nome. Sendo nome, então a gente já tira aí algumas. Persegue-me, né? A mim é objeto direto ou objeto indireto? Direto ou indireto aí, né? Então, o que eu tenho? O que acontece me persegue. Quem persegue, persegue alguém ou algo. Eu não tenho uma preposição obrigatória e logo aí eu vou ter o objeto direto, né? Esse me, alguns pronomes oblíquos podem fazer o papel, dependendo da regência verbal, né? Pode fazer esse papel de objeto direto ou indireto. Né? Por exemplo, o lhe é sempre indireto. Não tem escapatória. Né? Mas o o e o a são sempre objetos diretos. Mas o te, o me, né, o nos, depende da regência verbal. Tá? Neste caso aí, então, tem complemento nominal e objeto direto. A questão 6. Assinale somente a análise correta dos termos em destaque. Índios não vimos durante a travessia da mata do interior do Pará, mas dormíamos armados com medo de algum ataque. Então, são vários termos em destaque. É interessante que a nossa tendência aí, vendo, né, a primeira palavra, índios, é achar que é o sujeito. Mas nós não vimos índios. Índios não foram vistos. Né? Mas quem é o sujeito aí desse termo? Índios não é o meu sujeito. Nós não vimos o quê? Que é o objeto. Né? Então, por isso tem que ter cuidado. A tendência é a gente achar que é o sujeito. Durante a travessia da mata. Né? Então, travessia não é verbo, logo é um adjunto ou um complemento. Né?
mas aí essa travessia, né, da mata, essa relação ligada a um termo até abstrato, né, vai ser o complemento nominal. No interior do Pará. Interior do Pará, do Pará aí é uma condição, é uma característica até, né, interior, na localização interior do Pará. Tá? Então, esse complemento aí, esse termo, né, que está em torno dessa palavra é um adjunto. Interior do quê? Né? E normalmente, quando eu tenho uma relação de estruturação, de constituição, eu tenho adjunta de nominal, a casa de madeira. Né? Mas dormíamos armados, né, armados, nós dormíamos e estávamos armados. Então, eu tenho esse predicativo, tá? A presença do predicativo do sujeito. Medo. O medo, né, que também aí, medo de algum ataque, está numa forma passiva, logo não é adjunta de nominal, é um complemento, né? E ligado aí a um substantivo abstrato, tá? Então, complemento nominal. Essa é a resposta, a letra C. Na 7, eu tenho o seguinte: um dia deu-me sono como a qualquer criança. Essas palavras, né, em destaque. Um dia deu-me, deu a mim um sono, né? Me deu sono, como é que é essa relação, essa estrutura? Como a qualquer criança, como deu sono a qualquer criança. Né? O que eu tenho aqui? Deu algo, né? Sono, né? Como dá sono em qualquer criança. Né? Então, eu tenho dois objetos indiretos. Tá? Deu a mim, é o uso da preposição, como deu a qualquer criança. Duas preposições aí, né? Deu a mim e a qualquer criança. Jatene está convicto de suas ideias. Os setores do governo discordam do modelo proposto. E esses termos aí em destaque, convicto, quem está convicto, convicto de algo, né? Como um predicativo, como um adjetivo, eu já posso pensar em complemento nominal, né? Os setores do governo, que fazem parte do governo, será que tem essa mesma relação do complemento nominal? Discordam, quem discorda, discorda disso, objeto indireto. Né? Então, vejam só que eu tenho aqui o primeiro complemento nominal, porque se relaciona à característica, não poderia ser adjunta de nominal, setores que pertencem ao governo, a ideia de posse é adjunta de nominal, e a partir de um complemento verbal, com preposição, é objeto indireto. E temos aqui a nossa última questão, que diz o seguinte, fácil, né? A gente não conseguiu acertar todas as outras, vocês vão perceber que essa aqui ninguém vai errar. Em bebe, que é doce, papai, a palavra grifada funciona como sujeito, aposto, vocativo, adjunta adverbial, adjunta de nominal. Só esclarecer aí que nós temos uma mistura de termos, né? De termos essenciais, que é o sujeito, termos acessórios, né? Que é o aposto, o vocativo, a adjunta adverbial e a adjunta de nominal, tá? Só que bebe, que é doce, papai, aí com essa vírgula, né? É o chamamento, que a gente diz e conhece como vocativo. Pessoal, espero que a gente tenha relembrado alguns itens, né? Vocês podem perguntar pelo fórum, especialmente, também tirar as dúvidas em sala de aula. Nós estamos utilizando esse material. Para quem está só nesse formato remoto, recorram, de fato, aí, ao uso de perguntas no fórum. E esse material também vai ser disponibilizado para vocês até o início da semana que vem.
Tudo bem? Então, nós terminamos aqui a sequência de respostas, se quiserem conferir, e eu termino com uma frase, né, da Djamila, que diz respeito à nossa comunicação, né? Ela diz: a fala precisa da escuta para virar diálogo, né? Porque, às vezes, você conversa, a pessoa não está nem prestando atenção no que você está dizendo, né? E para que haja diálogo, efetivamente, é preciso falar e ser ouvido e ter o poder de escuta também. É isso, obrigada pela paciência, até a próxima aula, né? Tudo de bom para vocês.